paz, irmãos, tudo bem? Amém. Estamos essa noite com o irmão Ricardo Barbosa e o irmão José Monteiro para mais uma aula da Escola Bíblica no Lar. Irmão Monteiro? Dando continuidade ao nosso estudo da revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, nós vamos estar estudando hoje a lição de número 6, dando continuidade ao estudo que foi feito pelo irmão Adriano na semana passada, a lição 5, contra-ataque de Satanás. Na lição de hoje nós estaremos estudando Estevão Mártir, o primeiro mártir da história cristã, depois da assunção de Jesus Cristo, né? Queridos, lembrando que você precisa se condicionar nesse tempo a estudar a lição, para que você possa se alimentar, para que você possa colocar em sua vida todos esses ensinamentos que foram trazidos nesse período. Tá certo, querido? Nós sabemos que esse momento também pode nos dar um entendimento de férias, de relaxamento, mas não esqueça de estar tirando tempo para estudar a palavra, e com a sua lição você pode estar fazendo isso, tá bom? Vamos passar à frente? Vamos estudar a nossa lição? O título da lição é Estevão, o Mártir. Interessante que essa lição, ela trabalha um aspecto de Estevão como servo, como testemunha, como juiz e finalmente como mártir. O texto básico está em Atos, capítulo 6, no versículo 8. Quando nós começamos a ler a nossa lição e entender o porquê que esse homem foi escolhido para servir na igreja, na comunidade, na igreja primitiva. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, homem temente a Deus e cheio de ousadia também. Irmão Ricardo, quer fazer algum comentário? Só acrescentando, digamos assim, que Estevão foi escolhido, um dos diáconos escolhidos, né, como já foi colocado pelo Adriano na lição passada, e a característica que ele tinha, que era preciso, boa reputação, cheio do espírito de sabedoria. Isso ficou comprovado e vai ficar mais claro agora na lição que a gente vai falar exatamente quando Estevão foi o primeiro mártir. E como ele mesmo sendo apedrejado naquele momento, não cessou de mostrar toda essa qualidade de ser cheio do Espírito Santo. Interessante que a acusação que existia contra Estevão é que ele estava falando contra a lei de Moisés e também contra o templo. Mas ele, se você for trabalhar o texto na íntegra, no capítulo 6, no capítulo 7 até a morte dele, ele vai mostrar justamente o outro lado, outro entendimento de que o povo de Israel não estava dando ouvido o que Deus vinha falando através dos seus profetas. Justamente é o contrário, o entendimento é justamente o contrário daquilo que estava sendo acusado Estevão. Vamos ter comentar algo? Nesse capítulo 7, Estevão, ele dá o testemunho, ele relata toda aquela história do povo hebreu, tudo que Deus teve feito, né? Fez pelo povo, até aquele momento de trazer seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Estevão, ele dá um grande testemunho, e o testemunho de Estevão é também juízo para aquelas pessoas, porque ele mostra as falhas, os erros, os pecados daquelas pessoas que estão ali. Quanto mais Estevão declara o conhecimento da palavra do Senhor, da história dos cristãos, e testemunha sobre Jesus, mais aquele povo fica com raiva dele, né? A ponto de apedrejar. É isso que nós vamos ver
E nós temos aí as quatro tópicos, e o pastor vai nos trazer hoje a revelação aí dessas. Interessante que nesse período, quanto mais a igreja sofria, mais ela crescia, né? E o martírio e a morte de Estevão justamente trouxe uma expansão para o evangelho naquele momento. Conduziu a igreja geograficamente a uma expansão, né? Ela tornou-se testemunha fora dos limites do judaísmo. Isso é uma característica justamente da igreja que sofre, mas que tem o Espírito Santo de Deus. Ela não adormece, mas ela torna-se fervorosa e torna-se mais e mais autêntica, porque o sofrer produz alimento, o sofrer produz busca a Deus. Então, quando se busca a Deus, você se fortalece no seu espírito. E a primeira característica aqui do serviço de Estevão, como o irmão Monteiro falou, que ele era um homem de boa reputação, homem cheio do espírito de sabedoria, ele era íntegro. E interessante que essa lição ela trabalha justamente que não vai basicamente nas partes administrativas que podem existir numa comunidade, vai muito além. A gente não deve olhar somente para características que o homem tem de competência humana, mas sim daquilo que Deus coloca em nós. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Ele é quem nos enche, quem nos capacita, quem nos habilita a estar caminhando para fazer esse evangelho crescer. E essa característica existia em Estevão. O tópico 2 fala das acusações contra Estevão. E aqui fala, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Mais uma afirmação de que Estevão estava cheio do Espírito de Deus. Alguém quer comentar algo? A coisa que me chamou a atenção aqui também nessa lição, dessa parte aqui da acusação contra Estevão, é que Estevão era inocente, né, das acusações. E mesmo sendo inocente, Deus não o livrou dessa morte. Isso me chamou a atenção. No entanto, olhando pelos olhos humanos, alguém poderia pensar então que Estevão foi um derrotado, né? Mas se a gente for ler os capítulos seguintes, a gente vai perceber que esse testemunho de Estevão tinha uma pessoa lá que estava olhando, e era Paulo. E logo em seguida, Paulo se converte. Eu quero crer que, embora não seja claro assim na Bíblia, dizendo assim, mas eu creio que Paulo deve ter sido impactado com aquele testemunho de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele solicitou perdão para aqueles homens. Isso me chamou a atenção, porque a vitória, do ponto de vista de Deus, não é igual a nossa. Talvez alguém poderia pensar, para Estevão sair vitorioso dali, Deus fulminasse aquelas pessoas todas que estavam acusando ele. Não é, pastor? É verdade. Mas não, Deus permitiu que ele sofresse, porque havia um propósito maior. A morte de Estevão, com certeza, trouxe um avanço do Evangelho. A igreja se fortaleceu mais. E tem sido assim, né? A história da igreja. Quanto mais perseguição, mais ela cresce. Interessante que eu estava até vendo um comentário do que Estevão fez. Ele, na realidade, ele recapitulou toda a história dos líderes de Israel, né? Ele falou sobre Abraão, ele falou sobre José, sobre Moisés, Josué, Salomão, Davi. E nesse discurso, que você for prestar atenção, ele é o discurso mais longo do livro de Atos.
E ele justamente ele não está se defendendo, ele está colocando que Deus realmente levantou líderes, e esses líderes sempre traziam algo da parte de Deus, mas o povo rejeitava. Né? Isso é uma característica daqueles que se tornam meros religiosos. Eles usam o templo para se consagrar, mas não têm a vida consagrada. Eles falam de alguém que é consagrado, mas sua vida não é consagrada. Essas são características de uma religiosidade que muitas vezes ela é aflorada. Nós olhamos para pessoas que podem ser referência para nós, mas não conseguimos trazer essa referência para a nossa vida. Precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis ao Espírito de Deus. Irmão Monteiro quer colocar algo? Por enquanto. Então vamos seguir adiante. E aqui fala da defesa de Estevão, no tópico 3. Interessante que aqui diz, a defesa de Estevão teve uma introdução divina. Fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse de um anjo. Aí a gente pode ir lá para a referência, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, e as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o rosto dele brilhava. Essa é a referência. Mas hoje, e trazendo para aquele momento de Estevão, não é o lugar que é santo, mas nós somos o lugar que precisa demonstrar essa santidade. O lugar santo somos nós. Então, a defesa de Estevão foi justamente uma exposição da história de Israel baseado nas Escrituras, sem nenhuma interrupção, até concluir com 2 palavras. Interessante que essa tese de Estevão, eu até marquei aqui, falava de Deus estava com José. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian. Assim transformou aquele lugar em terra santa. A sua casa é terra santa, porque você habita nela. Amém. Estevão reitera sua importância na história, mas insiste em afirmar que nem o tabernáculo, nem o templo deveriam ser considerados a casa do Senhor. Vamos para frente? Pastor, posso? Pode sim. Uma coisa interessante demais aí, essa questão do templo, né? Porque o povo judeu, eles tinham o templo como se fosse algo santo e sagrado, né, para eles. É interessante que lá em Jeremias, no capítulo 7, nos versos 8 a 10, Jeremias ele já combate isso. Quando as pessoas iam, cometiam todo tipo de pecado e iam para o templo achando que iam se santificar porque estão no templo. E uma coisa que eu fiquei pensando, será que hoje há cristãos com essa mentalidade e acharam que porque frequentam a igreja, vamos colocar assim, eles estarão perdoados dos seus pecados? Eles não têm compromisso com Deus, mas têm compromisso com o templo. Quando na verdade, o próprio Estevão, na defesa que ele faz aqui, ele cita o texto que diz assim, verso 48 do capítulo 7, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como o pastor bem colocou, o templo somos nós, ele habita em nós. E esse momento que nós estamos vivendo, ele pode traduzir isso para nós, não é verdade? Nós não estamos congregando, Sim. mas a partir da nossa casa, nós precisamos exercer esse chamado de ser o templo do Senhor. E aqui tem um comentário de John Stott, e no finalzinho diz, então ela está no povo no qual vive. Deus está no povo. Deus não está nas paredes. Deus não está nas edificações humanas.
mas sim naquilo que ele construiu, eu e você. Amém. No segundo, aqui fala contra a lei, Atos 7, 51 ao 53. Estevão afirma que quem está desrespeitando a lei era justamente o povo. Porque Deus manda uma lei e essa lei é descumprida ao colocar ídolos, ao colocar somente a adoração a Deus no templo, a não ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. Através de Moisés, quando foi rejeitado. Não é verdade? E aqui ele diz, vocês são como os seus antepassados. Apesar de terem recebido a lei por intermédio de anjos, não têm obedecido a essa lei. Atos 7, 53. Estevão em nenhum momento ele quis se desculpar para não passar pela morte. Não é verdade? Ele tinha um propósito, ele tinha um compromisso, afirmar a vinda de Cristo, o propósito de Cristo, e após Cristo voltar aos céus, o propósito da vida dele e daqueles que são chamados para fora. Passando adiante, no tópico 4, no quarto tópico, Atos 7, 54 ao 60. Aqui diz que Estevão despertou hostilidade. As pessoas começaram a querer matá-lo. Os membros do sinédrio rilhavam-se os dentes e enfurecidos em seus corações. Mas Estevão estava cheio do Espírito. Essa é a atitude daquele que busca Deus, está sempre cheio do Espírito de Deus. Essa declaração que Estevão deu, e nós estamos comentando, esses sentimentos suscitaram o desejo violento daqueles homens de matar Estevão. Então Estevão foi expulso da cidade e o apedrejaram. E aí a gente pode abrir um espaço agora e falar: será que nós temos essa convicção e não temos medo de testemunhar? Se posicionar ao lado de Deus. Se posicionar ao lado de Deus. Independente do que venha acontecer. Eu vejo, nessa passagem aqui, eu vejo duas coisas. A importância do conhecimento da história da igreja, a importância do conhecimento da palavra de Deus e algo de muitíssima importância que é sermos cheios do Espírito Santo. Porque talvez se ele tivesse só o conhecimento, ele não tivesse tido toda essa ousadia de confrontar aquelas autoridades. Ele não teria tido, se ele não tivesse a ousadia que o Espírito Santo colocou nele, talvez ele tivesse se acovardado, o discurso dele talvez tivesse sido um discurso em defesa própria, e querer provar que aquelas acusações não procediam contra ele, mas Estevão não estava nem um pouco preocupado com as acusações, nem estava temeroso com o que ia acontecer com a vida dele, porque ele estava certo, seguro, e o Espírito Santo colocou nele essa força, esse vigor que ali ele ousadia, era uma ousadia tremenda. E se o homem experimentar, ele enfrenta qualquer autoridade aqui na terra, até mesmo, não querendo dizer que seja autoridade, mas até mesmo capaz de confrontar o próprio Satanás, porque o Espírito Santo de Deus dá realmente ousadia ao homem
para ele falar tudo aquilo que Deus quer que seja falado. E Estevão apenas cumpriu a vontade de Deus, porque a vida de Estevão foi testemunhar de Jesus, e a morte de Estevão foi levantar outros cristãos, porque a partir daquele momento a perseguição aumentou, porque eles tinham medo de outros Estevãos, eles tinham medo que surgissem outros homens, porque eles já tinham chamado Pedro, já tinham chamado João, naquela época do templo Formosa, e já tinha mandado eles se calarem, não fale mais desse homem, e eles viram que Pedro e João disse que não podia se calar, mas vale obedecer a Deus do que a homem. E eles continuaram. Então eles estavam vendo que aquele Cristo que tinha sido crucificado, a história dele após a morte dele, a ressurreição dele, aquilo ali os incomodava, porque cada vez mais se levantavam homens de Deus para falar, para testemunhar, não apenas da vida de Jesus, mas principalmente a ressurreição de Jesus, porque se não houvesse ressurreição, ele estaria morto, e morto não opera milagre, morto não opera nada, morreu. Mas eles testemunhavam, e eles ficavam, vamos dizer uma palavra que um termo muito usado hoje pela juventude, irado. Eles ficavam irados quando falava da ressurreição de Jesus Cristo. E eles foram confrontados com relação à ressurreição, com relação aos erros dele e coisas que eles vinham fazendo desde o passado, perseguição a profetas, morte de profetas, matavam profetas no passado e continuavam matando e querendo interromper o curso da história da igreja cristã. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Interessante que é dado um espaço para ele se defender. E aqui na revista justamente fala que o seu discurso era eloquente e proclamava o Evangelho. Ele não se defendia. Ele não se defendia. Ele não se defendia porque, justamente como o irmão Monteiro falou, ele sabia da sua missão. Ele sabia que a construção que ele estava fazendo aqui era para algo eterno. Ele sabia que os seus dias aqui seriam pagos com a morte, mas essa morte não cessaria a sua vida. E o discurso dele está conclamando esse evangelho até hoje. Está trazendo ousadia a cristãos até hoje. Ninguém sabe a origem de Estevão, a Bíblia não fala, mas traz pouco da vida dele, e justamente o que traz de pouco fala o principal motivo da vida dele: homem cheio do Espírito. Irmão Ricardo, quer falar algo? O Monteiro falou uma coisa aqui que eu achei que foi importante demais. Duas coisas, na verdade. É a questão de simplesmente falar por falar. O Monteiro colocou que se ele não fosse um homem cheio do Espírito Santo, aquilo ali seria simplesmente, vamos dizer assim, uma aula de história para aquele povo. Mas a unção do Espírito Santo em Estevão fez com que aquilo se transformasse numa mensagem muito forte. A glória de Deus refletia nele. Aí, a outra coisa que eu aprendi com isso que o Monteiro colocou aqui, a mensagem do Evangelho, ela não pode ser detida. Não pode. Não deteram antes, não irão deter agora, porque a igreja é plano de Deus. Quanto mais ataque se fizer à igreja, mais ela vai crescer. Mais irão aparecer pessoas, servos de Deus, ousados, cheios do Espírito Santo, que estão dispostos a levar a mensagem adiante. Temos pessoas hoje em países aí onde a perseguição é muito clara e forte, mas elas não deixam de pregar. São os Estevão, digamos, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Interessante que aqui fala também na lição que muitos cristãos foram dispersos
pelas regiões da Judéia e Samaria. Porém, embora fugitivos, não negavam a fé cristã. E isso é algo muito importante, não negar a nossa fé. Falavam de Jesus, evangelizavam pessoas e isso tudo demonstrava a convicção que existia em seus corações. Por quê? Irmão Monteiro falou aqui também. Porque tinham certeza que Jesus está vivo. Amém. Pastor, só Pode falar. esse capítulo 8, no verso 1, é incrível. É o cumprimento do que foi dito lá no capítulo 1, verso 8. Recebereis poder. Aí ele continua: vocês serão minhas testemunhas. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, das confins da terra. Aí aqui no verso 1 do capítulo 8 diz: eles foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Se cumpriu o que Jesus tinha dito. Apesar dos ataques de Satanás, o que Jesus disse se cumpriu. E eu creio, ele prometeu que voltará. Apesar de tudo, ele vai cumprir o que disse. Amém. Interessante que quais foram as palavras de Estevão já no final? Ele diz: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Exercer o perdão. Porque o propósito da vida de Estevão não era condenar, era levar Jesus. O que é que condenava essas pessoas? O pecado, a dureza do coração. Mas o desejo dele era que eles se arrependessem e recebessem perdão. Jesus como Salvador, e o irmão Ricardo frisou bem, existia dentro desse pessoal que estava lá para apedrejar um homem chamado Saulo. Queridos, estamos chegando à reta final da nossa lição e nós queremos fazer algumas considerações finais. Independente do que acham de você, aqui diz que não existia a origem de Estevão, nem sobre como ele alcançou a sua fé em Jesus Cristo. O fato é que seu testemunho vai além dessas coisas. Independente do que acham de você, independente de como foi a sua origem, e isso traz para a nossa vida um exemplo muito importante. Podem pensar ou podem não pensar nada de você, mas o que vai valer é aquilo que foi construído no seu coração. Nova criatura. A nova criatura, a nova pessoa. Não é uma pessoa melhor, é uma nova pessoa que você se tornou em Cristo Jesus. Os irmãos querem fazer alguma consideração? Eu estou satisfeito. Mas eu queria só apenas lembrar aqui desse momento em que nós estamos mais em casa, né? Eu creio, eu acredito assim, que Deus está no controle de tudo. E se aconteceu o que está acontecendo no mundo, no Brasil, e que nós tivemos que nos recolher, eu acho que Deus requer de nós um momento para a gente se aproximar mais dele. Porque as tarefas diminuíram mais. Nós estamos com menos tarefas, temos mais tempo. Nós não podemos nos queixar de que essa reclusão está deixando a gente impaciente, né? Porque nós temos uma Bíblia, 66 livros para ser lidos, estudados, refletidos, e nós temos tempo para a gente orar. Não mais aquela oração de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, mas nós temos horas para nos dedicarmos à oração, o jejum. E
eu acho que este é um momento em que nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo, como Estevão foi, como outros servos do Senhor foram. A minha esposa está lendo novamente Os Heróis da Fé. Irmãos, quando a gente lê aquilo ali, a gente lê aquele livro, a vida daqueles homens, a gente acha que a gente precisa se converter, porque aqueles homens passavam horas, 13 horas orando e estudando. E a gente pode até questionar assim, mas aí quem trabalha, mas nós não estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando. Nós estamos num tempo de folga do trabalho secular, de algumas atividades, de sair, e nós deveríamos dedicar esse tempo que nós estamos dentro de casa, com a nossa família. E muitas vezes as atividades extras deixavam o mínimo para a família. Sufocam, né? Sufocam, o mínimo para a família, o mínimo para Jesus. Amém. E agora nós temos tempo suficiente para orarmos, buscarmos a presença do Senhor em nossas vidas e sermos cheios do Espírito Santo como Estevão, e o nosso rosto resplandecer a glória de Deus. Amém. Só recapitulando, queridos, o começo da lição e o começo do capítulo 6 de Atos fala de Estevão como servo. A partir do versículo 8 ao 15, trata de um testemunho de um homem. Indo mais adiante, quando vamos para o capítulo 7, do versículo 1 ao 53, trata de um homem que fala da justiça de Deus. Ele é juiz. E por final, no capítulo 7, do 53 ao 60, Estevão, o mártir, o homem que morre pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar encerrando a nossa aula. Espero que seja de grande proveito para os irmãos e até a próxima oportunidade. Vamos orar, irmão Ricardo? Nosso Deus e Pai, graças damos ao Senhor pela tua bondade, tua grandeza, Senhor Pai. Só o Senhor é o único Deus. Ó Pai querido, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos colocou no Teu povo, Pai, sendo parte do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Sabemos, meu Pai, que muitas vezes há perseguições, muitas vezes, Senhor Deus, há situações onde as pessoas nos olham de maneira diferente, muitas vezes discriminando, mas, meu Deus, nos dá ousadia, nos faz, ó Deus, entender que estar ao Teu lado é melhor, ainda, ó Pai, que a gente venha sofrer. Nos dá força, Senhor Deus, para a gente entender isso a cada dia, que possamos tomar um posicionamento ao lado do Senhor, assim como fez Estevão, e entender que o Senhor é quem dirige a nossa vida, o Senhor é quem dirige a nossa história. Obrigado por esses momentos que aqui tivemos. Abençoa a tua igreja, os irmãos que estão em suas casas.